Olá, aluno. Sou a professora Priscila Ferronato. Essa é a disciplina de handball, aspectos pedagógicos e aprofundamentos, a unidade 1. Nessa unidade, nós falaremos sobre o ensino do handball no ambiente escolar. Então, como organizar os conteúdos de acordo com as faixas etárias em cada um dos níveis de ensino da educação física escolar. Apesar dessa proposta ela ser baseada no ensino escolar, ela pode ser utilizada em qualquer outro ambiente não escolar também, como clube ou escolinha de iniciação esportiva, apenas eliminando a informação sobre a série escolar e se atentando à faixa etária em que ela será desenvolvida. Para o desenvolvimento das habilidades do handball, assim como qualquer outra habilidade de outra modalidade esportiva, existem alguns fatores que o professor deve estar atento para respeitar durante o ensino dessa modalidade. O primeiro desses fatores é o estágio de crescimento, desenvolvimento e maturação que o aprendiz se encontra. Esse estágio ele deve ser reconhecido facilmente pelo professor para que ele consiga programar e adequar as atividades adequadas e corretas para determinada faixa etária, para que não esteja sendo ensinado nem algo muito difícil para determinada faixa etária e nem algo muito fácil que possa desestimular o aprendiz. Então, uma vez sendo respeitados os níveis de crescimento, desenvolvimento e maturação, o outro aspecto que deve ser levado em consideração é o processo de aprendizagem motora, ou seja, quais são as estratégias que serão utilizadas no ensino de cada gesto motor que sejam facilitadoras para o processo de aprendizagem do aprendiz. Então, existem estratégias mais adequadas para iniciantes e existem estratégias de aprendizagem motora mais adequadas para pessoas em estágios mais avançados das habilidades motoras. Então, o professor ele deve saber reconhecer o nível, o estágio do aprendiz para escolher as estratégias de aprendizagem motora e adequar isso ao nível de ensino. Baseado nisso, o professor também deve ser capaz de escolher adequadamente quais são os conteúdos adequados a serem ensinados em cada uma dessas etapas. Para adequar isso ao estágio de crescimento e desenvolvimento e as estratégias de aprendizagem. Considerando todos esses aspectos, o professor pode estar ciente de que ele está oferecendo uma iniciação esportiva adequada, baseada nos conceitos de iniciação esportiva geral. A iniciação esportiva geral, ela tem um conceito diferente do conceito de iniciação esportiva específica. A iniciação esportiva geral, ela está preocupada em ampliação do repertório motor do aprendiz, de maneira geral, voltado para todas as habilidades motoras e não para as habilidades específicas de uma determinada modalidade. Durante o ensino das habilidades motoras, para quaisquer modalidades esportivas, o conceito de prontidão ele deve ser sempre respeitado. A prontidão é o momento onde o aprendiz ele está pronto para receber tais informações, receber tais conteúdos, ou seja, ele está em um momento adequado onde ele é capaz de entender e de realizar as tarefas que são a eles pedidos. A prontidão para as modalidades esportivas, ela ocorre geralmente por volta dos 6 anos de idade. Essa não é uma idade fixa, ela pode variar. A prontidão pode acontecer antes dos 6 anos para determinadas crianças ou até mesmo depois dos 6 anos. O que vai ditar em que momento que essa prontidão está pronta, está adequada, é o repertório motor da criança e as oportunidades de prática que ela teve. Se uma criança teve mais oportunidades de prática de gestos motores, pode ser que ela esteja pronta para receber as informações das habilidades, das modalidades esportivas antes dos 6 anos. Se for uma criança que não teve oportunidades de prática de gestos motores, ela pode só estar pronta para receber isso um pouco depois dos 6 anos de idade. Mas, em geral, uma idade média para o momento em que isso ocorre é por volta dos 6 anos de idade.
Estando consciente do conceito de prontidão, o professor ele também deve saber sobre os conceitos dos períodos ótimos para o treinamento e para o desenvolvimento das capacidades físicas. No slide a gente pode ver que a coluna da esquerda na vertical, ela aponta aí as capacidades físicas de flexibilidade, coordenação, velocidade, força e resistência. E a coluna horizontal aponta a faixa etária, que neste caso segue dos 6 anos de idade até os 18 anos de idade. Então, os quadradinhos onde o X está marcado são os períodos ótimos para o desenvolvimento de cada uma dessas capacidades físicas. Então, por exemplo, a flexibilidade, o melhor momento para o treinamento e o desenvolvimento desta capacidade vai dos 6 aos 10 anos de idade. A coordenação vai dos 8 aos 12 anos de idade e assim sucessivamente para as demais capacidades físicas. Isso quer dizer que o professor ele deve trabalhar todas essas capacidades físicas tanto antes desse período, ou seja, antes dos 6 anos de idade, todas essas capacidades podem ser trabalhadas, quanto depois dos períodos ótimos, elas também devem ser trabalhadas. Mas o momento onde os maiores ganhos serão conseguidos são nesses momentos onde a gente pode ver o xizinho marcado. Ou seja, esses são os períodos mais sensíveis para o desenvolvimento de cada uma dessas capacidades. O professor que está preocupado em ensinar alguma modalidade esportiva, ele deve adequar o ensino dessa modalidade esportiva, se preocupando também com o desenvolvimento de cada uma dessas capacidades, pois essas capacidades são usadas em todas as modalidades esportivas. O ensino da iniciação esportiva geral, que será proposto aqui nessa unidade, ele está baseado nos conceitos da escola da bola. Essa é uma teoria de ensino de modalidades esportivas, ela é uma teoria europeia, mais especificamente uma teoria alemã, que ela tem sido muito utilizada na Europa para o ensino das modalidades esportivas. Ela não é muito utilizada na América, porque na América tem sido utilizado um princípio contrário a esse, que é o ensino da habilidade esportiva específica. Então, a diferença entre esses dois princípios de ensino é que a escola europeia se preocupa com o ensino do desenvolvimento das habilidades gerais inicialmente, e a especialização em cada modalidade acontece posteriormente. E na América, o que tem acontecido é que o ensino da modalidade esportiva ela já se inicia com o ensino de uma modalidade específica, com o aprimoramento técnico, para que depois seja feito o aperfeiçoamento tático, né? Então, o princípio da escola da bola, ele começa ensinando uma modalidade esportiva através da tática e, normalmente, a escola americana começa ensinando as habilidades esportivas através da técnica. Para a gente entender isso um pouco melhor, vamos ver um pouquinho a diferença entre tática e técnica. A tática, ela está relacionada com as atitudes de tomada de decisão. Então, tudo que exige escolha, tomar algum tipo de decisão, estamos falando de tática. Então, por exemplo, usando a modalidade do handball, escolher qual tipo de passe será feito, para qual colega fazer o passe, se será feito um passe ou se será feito um drible, que tipo de arremesso será feito. Todas essas decisões são decisões táticas. Então, a tática é a capacidade de tomada de decisão, ou seja, organizar as situações e escolher aquelas que melhor se adequam à situação que o jogo tem apresentado. E a técnica é a execução de cada gesto motor específico da modalidade. Então, o passe tem a técnica adequada para ser feito. Existe o passe de ombro, o passe parabólico, o passe reto, o passe picado, todos esses exemplos são exemplos de técnicas de passe. Tem uma série de outras técnicas de arremesso. O arremesso pode ser feito parado, em deslocamento, com salto. Essas são exemplos de técnicas diferentes de arremesso. Então, o que a iniciação esportiva geral do princípio da escola da bola prega é que primeiro temos que ensinar o aprendiz a tomar as decisões corretas.
e depois a gente aperfeiçoa o passe, o arremesso e o drible. A escola americana faz ao contrário. Primeiro ensina a fazer o passe correto, o drible correto, o arremesso correto e depois trabalha as tomadas de decisões que o jogo exige dentro desse conceito. A diferença entre elas, basicamente, é que a formação geral, o princípio da escola da bola europeu, ele está mais preocupado com a formação motora e o princípio americano está mais preocupado com o aperfeiçoamento motor. Então, enquanto que a formação está preocupada com a aprendizagem do gesto técnico, a especialização está preocupada com o aperfeiçoamento do gesto técnico. Enquanto que a formação está preocupada com o ensino dos movimentos gerais, básicos, a especialização está preocupada com os movimentos específicos de cada esporte. E assim por diante em cada um desses dois quadros que vocês podem observar nos slides. A escola europeia, ela começa ensinando pela iniciação geral, porque ela tem uma preocupação em evitar a especialização precoce. A especialização precoce, ela está envolvida, ela carrega junto consigo uma série de problemas que inicialmente não são evidentes, mas eles ficam evidentes depois de um certo tempo de prática, né? Então, a especialização precoce, normalmente, ela não está preocupada com o estágio do desenvolvimento do aprendiz. Ela ensina as técnicas de aperfeiçoamento do movimento. Essas técnicas geralmente são ensinadas com a preocupação, sem a preocupação se o treinamento está sendo intensivo demais para aquele estágio do desenvolvimento do aprendiz ou não. A especialização precoce, ela está sempre preocupada com o resultado, com a competição, e ela leva a uma série de lesões, porque uma vez que a estrutura corporal não está preparada para essa carga de treinamento, uma série de lesões acontece. Como consequência disso, a gente tem a pobreza motora dos praticantes, a gente pode ter uma série de danos psicológicos e até físicos, e as lesões que podem acontecer por conta desse problema. Então, agora, baseado nesse conceito, em todos esses conceitos que nós vimos de iniciação esportiva geral ou específica, vamos para uma interatividade. Qual alternativa apresenta a relação correta entre as colunas? 1. Tática. 2. Coordenação. 3. Habilidades específicas. Letra A. Desenvolvimento e aperfeiçoamento da técnica de movimento. Letra B. Trabalho de exercícios que simulam uma situação de jogo. Letra C, desenvolvimento da capacidade de tomada de decisão. A alternativa que apresenta a relação correta entre esses itens são: letra A, 1C, 2A e 3B. Letra B, 1C, 3A, 2B. Letra C, 1A, 2B, 3C. Letra D, 1A, 2C e 3B. Letra E, 1C, 2C, 3A. Voltamos em breve com a resposta dessa interatividade.